Tudo bem, irmãos? Há vários textos na Bíblia que falam sobre a questão da vida religiosa do povo de Israel e da vida diária que ele levava. E muitas vezes Deus questionava isso de um povo que aparentemente era piedoso, tinha uma religião, uma formalidade muito grande para com Deus, mas fora dessa religiosidade tinha uma vida que não agradava a Deus. E o Salmo 50, que eu vou citar para vocês agora, vamos estudar juntos, era um salmo que diz sobre isso. Por quê? Porque no Salmo 50, Deus ele convoca o seu povo, convoca o povo de Israel, e ali ele começa a falar sobre os sacrifícios que o povo fazia, mas que algumas pessoas só eram religiosas, ou seja, só faziam seus sacrifícios a Deus, mas não tinham uma vida de prática para com Deus. Então, nesse salmo, ele convoca o seu povo e ele começa a falar dos sacrifícios que o povo fazia. Ele até diz assim: Olha, eu não condeno o sacrifício que vocês fazem com os animais que vocês me oferecem. Mas aí ele também diz assim que ele não necessita daqueles animais, porque todos os animais são dele. E ele também diz assim que ele não come carne de touros, ele não bebe sangue de cabritos, porque ele não necessita disso, ele não faz nada disso. O que ele pede é que ofereçam a ele sacrifícios de ações de graça. Ele ainda diz assim: ofereça a Deus sacrifício de ação de graça, Salmo 50, versículo 14, e cumpra seus votos para o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia e eu o livrarei e você me glorificará. Então aqui ele começa a falar, olha, eu não estou falando contra os seus sacrifícios, só que isso não é tudo, porque eu não necessito disso. Não é isso realmente que eu quero de vocês. O que eu quero de vocês são sacrifícios de gratidão para comigo. Mas como ser grato a Deus? Aí é a grande questão. No versículo 16 do Salmo 50, aí ele começa a dar uma dura. Deus já começa a pegar pesado e tentar colocar na mente daquele povo o que realmente ele queria. Versículo 16 diz assim: Mas ao ímpio Deus diz. O que é ímpio? Ímpio é aquele que não pratica piedade, que não tem temor a Deus. Algumas versões está escrito como perverso. Se eu não me engano, é o caso da NVI. De que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? Então veja bem, dá para entender que esse ímpio ou esse perverso não é alguém fora do povo de Israel. Por quê? Porque ele conhecia a aliança de Deus, ele tinha nos lábios a aliança de Deus, ele repetia os preceitos e as leis de Deus. Então ele era do próprio povo de Israel. Ele fazia parte do povo de Deus. Então é a essa pessoa que Deus está falando. De que lhe serve repetir os meus preceitos, ter nos lábios a minha aliança, se você odeia a minha disciplina e rejeita as minhas palavras. Ou seja, ele rejeita a lei de Deus para a vida fora do ritual. O que eu quis dizer com isso? Quando ele estava no ritual, na religiosidade, oferecendo seus sacrifícios, ele procurava cumprir. Mas quando ele saía daquele ritual, ele fazia coisas que não agradavam a Deus. Isso é mais ou menos como uma pessoa que hoje, na graça de Deus, o cristão de hoje, que ele conhece a graça de Deus, ele conhece a misericórdia de Deus, ele conhece tudo o que Cristo fez na cruz por nós. Ele até decora versículos e versículos, conhece bem a Bíblia, lê por inteiro, recita esses versículos, ensina outras pessoas, mas ele mesmo não aceita a disciplina de Deus e rejeita as palavras de Deus. É uma coisa dúbia, mas infelizmente que acontece. Continuando. Se vê um ladrão, com quem ele está falando Deus aqui? Com a mesma pessoa que odeia a disciplina e rejeita as palavras dele. Você se torna amigo dele
E aos adúlteros você se associa, ou seja, você faz o mesmo, você acompanha. Abre a boca para o mal e sua língua trama enganos. Então, uma pessoa que gosta de fazer esquemas, gosta de fazer chantagens. Senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho da sua mãe. Fala contra a sua própria família. Então, essa pessoa é a pessoa que pratica o sacrifício, vai nos rituais, mas quando sai dos rituais, faz essas coisas que não agradam a Deus. Aí Deus, ele dá uma cutucada, ele fala o seguinte: você tem feito essas coisas e eu me calei. É como se Deus dissesse assim: eu estou dando um tempo para ver se você se arruma, para ver se você se toca, que vida com Deus não é apenas ato religioso. Você pensava que eu era igual a você, porque parece que Deus estava concordando com o que ele estava fazendo, porque estava correndo tudo bem para ele, apesar de estar fazendo essas coisas erradas. Então vejam bem, o próprio Deus fala: você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, que talvez eu estivesse concordando com o que você faz. Mas agora eu repreenderei e porei tudo à vista. Vai ter uma hora que Deus vai mostrar esse lado daquele que se diz muito religioso, que até acusa as pessoas porque ele se acha mais santo que os outros, mas na verdade tem sempre alguma coisa guardada que infelizmente ele está fazendo de errado. Então, para aqueles que agem assim, Deus fala que eu porei tudo à vista. Por isso o Novo Testamento diz: não há nada escondido que não seja mostrado. Não há nada em oculto que não seja revelado. Então Deus já dá essa explicação. Já a partir do versículo 22 e o 23, que são os dois últimos, parece que Deus tenta instruir essa pessoa, ou essas pessoas que cometem tal ato. Ele diz assim: considerem, pois, nisto, vocês que se esquecem de Deus. Quem que se esquece de Deus é o mesmo que repetia os seus preceitos, que conhecia a sua aliança, que repete versículos, que lê a Bíblia inteira e ensina até outras pessoas e prega a palavra de Deus, mas infelizmente eles se esquecem de Deus. Considerem, pois, nisso, vocês que se esquecem de Deus, para que eu não os despedace sem haver quem o livre. Pesado, né? Aquele que me oferece sacrifício de ações de graça, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, farei com que veja a salvação de Deus. É interessante no versículo 22, quando Deus fala assim: considerem, pensem bem. Dá a impressão aqui que Deus ele está falando: olha, eu estou te dando uma chance, estou te mostrando que ainda há um jeito de você mudar. Ainda há uma oportunidade de você melhorar. E se você melhorar, se você me oferecer sacrifícios realmente de gratidão e preparar o seu caminho, ou seja, pôr o seu caminho diante de mim, diante do Senhor, como deve ser feito, Ele vai te mostrar a salvação. Então Deus aqui, ele repreende o quê? A falsa religiosidade, a vida dúbia, de quando falar sobre sacrifícios, ele é sempre o primeiro a chegar, o último a sair e pronto para fazer todos. Mas quando sai dali, infelizmente a coisa muda. Então é para nós pensarmos e refletirmos nessa reunião que Deus fez com seu povo, se não serve também para nós. Amém? Deus os abençoe, irmãos, até a próxima.